E tudo bom? Me chamo Paulo, canal Interagindo com Cristãos. No caso você é como eu, um cristão, então interaja conosco, tá? Se gostar da matéria, do vídeo, inscreva-se no canal, deixa o seu like, deixa um comentário e na medida do possível a gente te responde. Então nós vamos abordar hoje sobre quem? Jair Messias Bolsonaro, o meu presidente, que é adorado aí por 20 a 30% da população e odiado pelo restante. É um homem de personalidade forte, de palavras firmes, né? E se diz não corrupto, embora está no meio de tantos corruptos, né, nessa nação. Então nós vamos abordar, porque iremos abordar sobre a conversão. Foi genuína? Foi verdadeira aquela conversão que nós vimos na televisão, né? Em alguns vídeos que estão inclusive aqui nesse canal, nós vamos passar alguns trechos. Então nós vamos falar sobre isso e gostaria que você opinasse. O que você pensa a respeito? É verdadeiro? Não é verdadeiro? O que você acha? Em Gálatas capítulo 5 diz sobre fruto do Espírito, né? Eles têm dado esses frutos, né? Ou frutos da carne, né? Então é nisso que nós vamos abordar. E comente aí, tá bom? Participe. E depois nós voltamos novamente. Mas eu vou ler aqui alguns versículos da palavra de Deus que eu separei, porque não pego na Bíblia, porque para não manusear aí para lá e para cá, pede-se um pouco de tempo, e esse vídeo não pode ser muito longo, mais do que já é, então eu prefiro anotar aqui rapidamente. Então, Isaías 42, 5 a 8, eu anotei aqui algumas partes do versículo 5 e do versículo 8. E diz assim a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor, Deus que criou os céus e os estendeu, né? Espraiou a terra. Eu sou o Senhor, é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outro. Vai vendo. Jeremias 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Ai, meu Deus! E aparta o seu coração do Senhor. Está vendo a palavra de Deus? E Mateus 6,24, ele diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, né? Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e ao dinheiro, seria mamon, tá bom? Então é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, sobre conversão de Jair Messias Bolsonaro, o meu presidente. Tá certo que eu prefiro ele do que o outro é terrível, aquele partido dele lá que persegue cristãos, não dá, né? Dá o melhor esse que tá aí, mas temos que saber separar as coisas. Não podemos adorar o homem, mas sim a Deus. Temos que ter respeito, consideração. Ele é só um homem como eu e você, mulher. Você, homem, tá bom? Cheio de falhas e fraquezas, pecador, se for remido, tá bom? Então nós vamos abordar sobre isso. Até daqui a pouco. Obrigado, viu? Comente, deixe o seu like, se inscreva no canal se você gostar. Muito obrigado por enquanto. Ele vai lembrando, porque eu tinha até esquecido que um dia eu falei isso pra ele. E eu fiz um trato com ele ano passado. Eu falei: Senhor, se o Senhor permitir que meu marido comande essa nação, eu quero fazer a diferença, porque são palavras dele também. Se não for para fazer a diferença, que o Senhor não permita. Amém. Então eu tenho certeza que tudo tem a mão do Senhor. Qual é o seu maior sonho para o Brasil através da vida de vocês? Meu maior sonho é que o Brasil se torne uma nação próspera. E que eu consiga chegar em locais que as pessoas perderam a esperança e resgatar a dignidade. Amém. Eu tenho um sonho assim de bombardear essa nação com obra social, E vai com conseguir. amor, com alimento espiritual, com alimento físico. E aonde a gente entrar, a palavra do Senhor, Transforma. ela vai transformar vidas. Amém. E o Senhor vai se fazer presente naquele lugar. Amém. E eu já estou vendo isso acontecer, porque o que tem de ONG internacional me ligando, eu já tive reuniões com ONGs do Canadá, assim, eu quero cavar os poços artesianos, eu quero te ajudar, eu quero
traduzir a Bíblia para Libras, para o surdo. Você não tem noção, a gente está se contendo. Tem que segurar, tem que segurar. A gente está se contendo. A partir do dia 1º, essa nação vai bombar, essa nação vai prosperar em nome de Jesus. Amém. O Brasil é uma terra abençoada, é um Brasil, uma terra rica. É maravilhosa. Só é mal administrada. E o Senhor, era, né? A partir de agora será. E o Senhor, Ele viu um coração honesto, Ele viu integridade na vida do meu esposo. Amém. Então eu creio que vai se cumprir essa palavra. Eu quero também dizer sobre essa situação é o povo adorar o homem. O povo venera Bolsonaro. 20, 30% dessa população tem Bolsonaro como se fosse um Deus. Ele é só um homem fraco, falho, dependente de tudo. E as pessoas o adoram como se fosse um Deus, como se ele fosse resolver todas as coisas, todos os problemas. E nós sabemos que há um plano de Deus para que o inimigo se manifeste, a palavra dele se cumpra, para que ele venha derramar sua ira e cobrar dos ímpios, né, toda maldade, toda malignidade. Há um plano de Deus para o arrebatamento da igreja. Então, Bolsonaro é só um grãozinho no meio de tudo isso, de toda a história, né, que foi profetizado pelos Zacarias, Jeremias, o que está em Daniel, o que está em Apocalipse, tudo tem que se cumprir. Então, se Deus fosse tomar Bolsonaro para resolver todo o problema do país e tornar o país uma nação rica, uma nação temente a Deus, estaria fora dos planos. Você entendeu? É uma coisa que você precisa compreender. Então, o Bolsonaro é só mais um aí nessa caminhada até que as coisas, né, aconteçam. A palavra de Deus se cumpra. Então, o Bolsonaro não vai resolver o problema do país. É ilusão sua. Então, pense nisso. É a palavra de Deus. Bolsonaro não vai resolver. Essa é a realidade. Porque se assim fosse, sairia fora dos planos de Deus. Tá? As coisas vão convergir, infelizmente, para o mal, para o ápice do mal. É assim que está escrito na palavra de Deus. Então eu vou ler aqui, Isaías 42. Eis que o meu servo, a quem sustém, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com a verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e espraiou a terra, e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e tomarei pela minha mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo e para luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Ele não dá glória a homem algum, nem a Deus de barro, seja lá a imagem. Ele não dá a glória dele a ninguém, quanto mais a Bolsonaro. Você entendeu? Aqui Isaías estava profetizando sobre Jesus Cristo, quando ele viria. Você entendeu? Aqui está não só a vinda, a manifestação de Jesus Cristo, mas uma parte aqui no fim. Você entende? Então,
onde o profeta Daniel teve que desvendar um sonho, né, que o rei Nabucodonosor teve. E aqui é algo maravilhoso que ele revela para Nabucodonosor, mas já profetizando já o fim das coisas. Digamos assim, o andar do que aconteceria dali por diante até o tempo dos fins que nós vivemos hoje. Ele revelou a Nabucodonosor. E ele diz aqui, Isaías, Daniel capítulo 2, versículo 20 ao 22. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele exaltou no nome do Senhor, lá na frente do rei Nabucodonosor. E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e que com ele mora na luz. Então é maravilhoso. Ele colocou o Bolsonaro, ele colocou o anterior, ele tirou, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Aqui nós temos 120 representantes, todos eles região. E as meninas também Banhados pela dor, banhados de suor, de calejadas mãos, e nessas mãos a trama de uma rede que desceu, ganhou no ar está. Esta história é forte e clandestino, do sonho de esperança, de ser de infinito, do infinito, da terra de memória. O fruto dessa terra, o sonho que hoje é vida, a nova humanidade. Cantar, vida verdade. Oh, cantar, vida verdade. Luz sempre viveu em ti, a luz não morrerá. Cantar, vida verdade. Hoje de madrugada ainda, eu tive acesso ao áudio convidando para a vida de Fazendo Esperança e também um vídeo das irmãs Carissa me convidando para tomar um café. Se fosse uma xícara de chá, seria da Dona Florinda, né? Mas é um café. Estou aqui com a Dona Michele, a primeira dama, minha esposa, evangélica, sou católico. E a experiência que a gente tem ao visitar locais como esse realmente toca a alma da gente. E a gente faz uma reflexão sobre a nossa vida. E inclusive, né, se ouve falar aqui a palavra tão difícil que é perdão e amor ao próximo. Não tem momento mais comovente e gratificante que cristão do que ver uma mãe encontrar-se com seu filho. Ainda mais ele trazendo problemas. Então isso é gratificante, nos reanima, recarrega as nossas energias para continuar. O Senhor recupera aqui muita gente. A gente procura
Feliciano, Diniz, Eduardo. Estamos de volta. Então, nós dando continuidade, então nós vamos falar sobre conversão de um todo, né? Não só do Bolsonaro, mas das pessoas que se convertem a Jesus Cristo, né? E dão o fruto, né? Fruto do Espírito. O que nós vemos, presenciamos na vida das pessoas, as mudanças, né? De que uma conversão faz na vida de um ser humano. Mas antes disso, eu queria dizer sobre o Bolsonaro como presidente, o cargo que ele ocupa, né? Nós sabemos que é muito difícil, nós vivemos num país laico, né? E então são cheios de religiões, hábitos, costumes. Então é difícil conciliar isso tudo. Peço desculpa pelo barulho, né? Moro na avenida e é complicado. Não tenho um aparelho sofisticado anti-ruído. Então, quando nós olhamos para a nação judaica, antes dos reis, até mesmo antes dos reis, porque com os reis todos pecaram contra Deus, e todos conhecedores tiveram contato com Deus, e Deus manifestava no povo, tiveram aquela época dos juízes, né? Por 400 anos, tiveram 13 juízes, e eles julgavam a nação, né? Que pecava contra Deus, e Deus exilava eles em outras nações, outros povos, e eles sofriam muito, né? E se arrependiam e voltavam novamente e tal, viviam um período de obediência a Deus, mas depois pecava de novo, levantava-se outro juiz, e assim foi por 400 anos. Então imagine Bolsonaro, né? Num país como o nosso, corrupto, no meio de corruptos, uma nação ímpia, imoralidade plena nesse país. Então é complicado conviver no meio desse povo e ser um presidente e fazer valer a palavra de Deus, né? Numa nação ímpia como a nossa, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, que não é o nosso caso. Então é muito difícil, né? A situação dele. Mas vamos à conversão. Eu anotei aqui porque é um texto muito longo, né? Não dá para memorizar. Então vamos lá. O que é conversão? A conversão é a manifestação externa, né? Da regeneração do homem. Não podemos ver a regeneração, mas podemos ver os efeitos que ela produz. O efeito mais notável produzido pela regeneração é a conversão, na qual o regenerado expressa a sua fé e o seu arrependimento, com consequente abandono do pecado. Em outras palavras, quando falamos em conversão, estamos falando da vida cristã do ponto de vista de sua direção, um afastamento do pecado e uma aproximação a Deus. É bem simples. A conversão pode ser definida como um ato consciente de uma pessoa regenerada, no qual ela se volta para Deus em arrependimento e fé. Há dois movimentos presentes na conversão: um movimento de afastamento do pecado, caracterizado pelo arrependimento, e um movimento de aproximação a Deus, caracterizado pela fé. Podemos dizer que a conversão possui os seguintes elementos. São 7, vamos lá. Iluminação da mente. Por essa iluminação, o pecado é conhecido como ele é na realidade. Um comportamento que desagrada a Deus em geral, os pecados são avaliados pela pessoa não redimida, conforme sua malignidade social. Pecados que causam grande dano social são considerados graves, e pecados que causam pouco dano social ou que causam dano apenas a quem a pratica são considerados leves e normalmente tolerados. 2. Autêntica tristeza pelo pecado. Não apenas remorso por causa dos seus resultados amargos, tendo percebido a gravidade de cada um de seus pecados. A pessoa que se converte se arrepende verdadeiramente. 3. Humilde confissão do pecado. Isso seria tanto para com Deus como em relação aos outros que foram feridos pelo pecado. 4. Aversão ao pecado. Ele não aceita, mesmo que ele, sendo fraco, falhe, ele erre. A primeira coisa que ele faz é pedir perdão a Deus. Tendo percebido a gravidade do pecado, a pessoa que se converte passa a sentir aversão pelos pecados que anteriormente lhe traziam prazer e se esforçava para fugir
deles. 5. Retorno a Deus como Pai gracioso, tendo se arrependido pelos seus pecados e procurado o perdão de Deus e do próximo. A pessoa que se converte busca ansiosamente refúgio em Deus. 6. Alegria genuína pelo perdão de Deus. Alegria genuína pelo perdão de pecados. Encontrando perdão gracioso da parte de Deus, ela sente plena e uma paz abundante, independente das circunstâncias que a rodeiam. E a sétima e última, amor genuíno a Deus e ao próximo. Como resultado do perdão de seus pecados e de sua reconciliação com Deus, a pessoa que se converte passa a amar a Deus intensamente. Amém? Então é isso. É o resultado de uma conversão genuína. Tá bom? E é assim que devemos observar nas pessoas que se convertem a Deus, a Jesus Cristo, ao Evangelho. Essas são as características de uma verdadeira e genuína conversão. Amém? Continuemos. Porque está entre nós o presidente eleito da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Eu queria convidá-lo a vir aqui. Michele, sua companheira, membro dessa igreja, trabalhadora no Ministério de Ação Social e de Surdos da igreja, está com ele aqui. Eu queria ler um texto que a gente leu antes da eleição. Meu presidente. Nós lemos o texto. Acho que eu estou nervoso, mais nervoso hoje que na minha vida inteira. Está parecendo dia do meu casamento. A gente leu em 1 Samuel 16, presidente. Quando Deus manda Samuel, estou confundindo até os... Onde o profeta Daniel teve que desvendar um sonho, né? Que o rei Nabucodonosor teve. E aqui é algo maravilhoso que ele revela para Nabucodonosor, mas já profetizando já o fim das coisas. Digamos assim, o andar do que aconteceria dali por diante até o tempo dos fins que nós vivemos hoje. Ele revelou a Nabucodonosor. E ele diz aqui, Isaías, Daniel capítulo 2, versículo 20 ao 22. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele exaltou o nome do Senhor lá na frente do rei Nabucodonosor. E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e que com ele mora na luz. Então é maravilhoso. Ele colocou o Bolsonaro, ele colocou o anterior, ele tirou, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então os nomes. Deus manda Samuel ungir um novo líder, um novo rei. E Samuel vai na casa de Jessé, olha para uma pessoa com tudo o que ele viu de agradável, com tudo que ele viu de aprazível. E no versículo 6 de 1 Samuel 16 diz: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é esse que o Senhor quer ungir. E Deus dá uma bronca em Samuel, no ouvido. E diz no verso 7: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência,
mas o Senhor vê o coração. Jair Messias Bolsonaro, eu queria te dizer diante, não apenas dessa igreja, mas diante da nação, que Davi era um homem imperfeito. Davi não era um homem perfeito. O homem que Deus ungiu para ser rei de Israel, o maior rei da história, não era perfeito. Nenhum de nós tem a pretensão de ter um presidente perfeito. Mas a Bíblia diz que Deus conhecia o coração dele. E Deus conhece o teu coração, presidente. O que fez a tua eleição foi um povo, uma nação, a acreditar nesse Jair Bolsonaro, da prancha de surf um dia desse. Desse Jair Messias Bolsonaro, desses videozinhos aí, carregando latinha para os outros lá durante as férias. Desse Jair Bolsonaro, que fez com que a gente não votasse num homem, que a gente votasse na gente mesmo. Acreditando que a sua sinceridade poderia dar novos dias para a nossa nação. Presidente, nós sabemos que o seu coração é de unir a nação. O senhor não é presidente só dos que votaram no senhor, mas de todos. Não importa o partido da pessoa, se o Brasil for bem, todos serão abençoados, sim ou não? Gente desempregada que não votou no senhor vai ganhar emprego, em nome de Jesus. Gente enferma que não votou no senhor vai ter remédio no hospital por sua causa. Gente que não votou no senhor, que estava desesperançoso, vai ver o filho transformado, deixando as coisas erradas por acreditar que agora a justiça vai dominar essa nação. Eu peço à igreja e peço a todos os veículos de comunicação que a gente dê um voto de confiança e de esperança à nossa nação e ao novo presidente. Não é hora da gente trabalhar em qualquer mecanismo em prol de uma ideologia, mas sim em prol da Constituição, em prol da democracia, em prol do presidente que a nação elegeu. Eu tive um privilégio anos atrás de participar de um café com o presidente dos Estados Unidos. Não era só eu, né? Tinha 3.000 pessoas. Ninguém pensa que eu sentei na mesa com o presidente. E na mesa, presidente, tinha um deputado republicano. E o presidente era democrata, Barack Obama. E quando o presidente entrou dos Estados Unidos, eu estava na mesa, sabe o que aconteceu? Todos aplaudiram. E uma pessoa na mesa perguntou para o deputado republicano: você gosta do Barack Obama, um presidente democrata? Ele falou: não estou aplaudindo um partido, estou aplaudindo o presidente dos Estados Unidos da América. Uma nação civilizada entende que este é o nosso presidente eleito e que todos da nação devem orar e torcer e dar o seu melhor e lutar para que haja dias melhores, para que haja uma mudança, para que Pedimos, te agradeço por ter assistido até aqui. Se gostou, clique aí no sininho, deixe seu comentário, se inscreva no canal, nos ajude, tá bom? E até a próxima, se Deus quiser, nos acompanhe nos próximos vídeos, outros assuntos, outros temas, outras matérias, tá bom? Quanto ao presidente, cada um faz seu juízo dele, ele preza pela, vamos dizer, pela coisa correta, né? Pela a máquina pública funcione corretamente, que venha realmente ser usada para o povo, né? Não para as pessoas, para os empresários, para os políticos, mas para a nação. É assim que ele pensa, eu concordo com ele. Convicções políticas fica a critério de cada um.
tem sido honesto até aqui, não tem feito muita coisa devido a essa pandemia, né? Não tem sido fácil para nenhum país, para nenhuma nação. Então, dentro do possível, o governo dele tem feito o que pode. E muitos contra, né? STF contra, Congresso contra, empresários contra. Então é uma dificuldade tremenda. Mas em resumo é isso, não fique esperançoso por este governo, pelo próximo, que venha a ser ele ou outro, porque as coisas não vão mudar para que as profecias se cumprem, né? Daqui para frente, não espere por coisas boas. Se você lê Apocalipse, se você entende Apocalipse, não virão coisas boas, coisas ruins virão. Então esteja preparado. O que eu posso te dizer é que se deve orar e jejuar muito, e que Deus nos dê graça para suportar todas essas coisas, porque o fim está próximo. Amém? Siga-nos no canal aí, Interagindo com o Cristão. Deixa um likezinho aí. Amém? Abraço!